Boa noite. Hoje vamos conversar sobre os cantos 18 e 19 do Inferno de Dante. Vamos ler primeiro o resumo de Ziller. Na primeira fossa do oitavo círculo, Dante encontra os sedutores e os alcoviteiros, entre outros Venédico, Catianímico e Jasão. Passagem da porta para a segunda fossa, na qual sofrem os bajuladores, mergulhados em fezes. Distinguem entre estes a Lésio Interminei e a meretriz Thais. O que vem a ser o Malebolge? Malebolge é uma palavra italiana que significa valas do mal, e é o oitavo círculo do inferno, que assume a forma de uma grande caverna em forma de funil, dividida em 10 trincheiras circulares concêntricas, ou valas, chamadas de bolgias, em italiano, bolsa ou vala. Dentro de cada vala é punida uma modalidade de fraude. Longas pontes partem da circunferência externa de Malebolge até o centro, retratadas como raios de uma roda. No centro de Malebolge está o 9º e último círculo do inferno. Pecadores colocados nos círculos superiores do inferno recebem punições relativamente menores, como é o caso da luxúria, enquanto os pecadores nas profundezas do inferno suportam tormentos muito maiores. Como o oitavo dos 9 círculos, Malebolge é um dos piores lugares do inferno. Nele, pecadores culpados de fraude simples, ou seja, cometida sem intenção maliciosa, e também aqueles que cometeram a fraude maliciosa, que vai contra laço de amor, sangue, honra ou vínculo de hospitalidade, são punidos. Os pecadores desta categoria incluem falsificadores, hipócritas, sedutores, feiticeiros e aqueles que praticam a simonia. Dante e o seu guia, Virgílio, entram no Malebolge, cavalgando nas costas do monstro Gerion, personificação da fraude, que possui o rosto de um homem honesto, mas a cauda é de um escorpião. Em outras representações, ele é mostrado como metade homem e metade serpente. 13 demônios, conhecidos como Malembranche, estão presentes aqui. Malebranche é uma palavra que significa garras do mal. E eles guardam a 5ª bolgia de Malebolge. Seu líder é Malacoda, rabo do mal, enquanto os outros são Scarmiglione, Barbaritia, que significa barba encaracolada, Alitino, ou Arlequim, Calcabrina, quem anda na geada, Canhatso, cachorro mau, Libicoco, uma mistura possível de Libeccio e Siroco, Dragnazzo, que é referente a dragão, Siriato, um porco pequeno, Graficane, cachorro de arranhão, Farfarello, significa goblin, e Rubicante, vermelho ou raivoso. Um dos 13 não foi assim chamado. Eles tentam enganar Virgílio e Dante, dizendo-lhes um caminho que realmente não existe. Bem, vamos agora ler o poema na tradução de Ziller. Descrição de Malebolge, versos 1 a 21.
Há um lugar no inferno que é chamado Malebouche, de pedra e férrea cor, e de iguais rochas, todo circundado, bem no meio do campo aterrador. Abre-se um poço largo e assaz profundo, de que a forma direi e seu teor. O espaço que se estende é, pois, rotundo, por entre o poço e o pé da rocha dura, e em fossas 10 é dividido o fundo. Como, para guardar-lhes a estrutura, diversos valos os castelos cingem, dá-nos este lugar real figura. Tal imagem ali as fossas fingem, e, como das saídas de tais sortes, pequenas pontes a ribeira atingem, do abismo, assim da rocha contrafortes de pedra surgem, a ligar cercados fossos, que vão no poço ter seus cortes. Neste lugar, por Gerion deixados, nos achamos. O mestre, então, seguiu à sestra, ou seja, à esquerda, e eu em caminhos apertados. Versos 22 a 40. À mão direita, nova dor surgiu, tormentos novos, novos fraudulentos, de que a primeira fossa se entupiu. Estavam nus, no abismo, os réus nojentos. Do meio para cá nos vinham vendo, outros conosco andavam menos lentos. No jubileu papal, assim obtendo, vão os romanos fácil escoamento, a multidão dos crentes percorrendo opostos lados, conforme ao intento, de tal maneira que, por sobre a ponte, uns a São Pedro vão, rico portento, seguem os outros direção ao monte, deixando livre passo à grei inteira. Bom, aqui o Dante vai dizer no jubileu papal. Vamos às notas, né, do tradutor. No jubileu papal. É o ano santo instituído por Bonifácio VIII, em 1300. Dante tomou parte neste jubileu e descreve o movimento dos fiéis. Pois bem, daqui, dali, no tétrico horizonte, bater os condenados na traseira, demônios vi chifrudos, com chicotes. Segunda não esperam, nem terceira, como os tornavam rápidos aos trotes, né? Os demônios chicoteando os pecadores. Venédico catianímico, versos 41 a 66. Enquanto andava, os olhos eu fixei num conhecido meu, entre os magotes. Magote quer dizer grupo. Não me é estranho, disse, e lá parei. O mestre permitiu-me atrás voltar. Ó tu que a fronte abaixas, disse, eu sei que és venédico, é fútil ocultar. Quem é venédico canetianêmico? Ele foi chefe dos guelfos de Bolonha e várias vezes governador de Pistoia, Modena, Imola e Milão. Ele era acusado, entre outras coisas, de ter assassinado o seu próprio primo. Ele se encontra nesta vala porque ele entregou a sua própria irmã ao marquês de Obizzo, em troca de favores. Pois bem, tal foi quando ocultou-se o meu falar. Que crime te mandou para este brejo? Logo me respondeu.
Linguagem clara assim me obriga contra meu desejo, pois me recorda a minha vida cara, até dizer a culpa que me infama. Aquele eu sou que a própria irmã preclara convenceu, a guisola, com vil trama, a volúpia entregar-se do marquês, ainda que outra do fato seja fama. Nem gemo aqui sozinho bolonhês, de tal cidade há mais aqui sofrendo, de quantos falam Sipa na Soez. Vamos às notas. Sipa. Sipa é o dialeto bolonhês e significa seja. Reno é um riacho que banha a cidade a ocidente e Sávena, que passa a oriente da mesma. Então, aqui Dante usou uma palavra em bolonhês para caracterizar esse personagem. Lembrando que no século XIV não havia o idioma italiano tal como nós conhecemos hoje. Havia vários dialetos, inclusive o dialeto toscano, falado por Dante, que mais tarde se tornou o idioma nacional da Itália. Bem, entre o Reno e o Sávena vivendo, e para teres prova certa, nossa avareza crua vai revendo. Falava assim, quando o chicote o acerta, de um demônio a gritar, vai-te, rufião, mulher aqui, teu vício não alerta. Os Sedutores, versos 67 a 99. Meu protetor eu procurei então, e o ponto em poucos passos alcançamos, onde um escolho havia sobre um vão. Rapidamente, àqueles nós montamos, e, à direita, volvendo-nos da encosta, aquela roda eterna abandonamos. Quando subimos, onde está disposta, dos tristes flagelados a passagem, disse-me o guia, nestes que de costa vemos, dos quais ainda não viste a imagem, atenta e neles fita os olhos teus. Da antiga fonte da fatal paragem, doutro rebanho, olhávamos os céus, que o chicote terrivelmente acossa. O mestre, atento, sem pedidos meus, disse-me após, o grande vê que em nossa direção vem, e, desprezando a dor, nesta não chora tormentosa fossa. Que porte majestoso e que esplendor! Aos cólquidas furtou o velocino, astutamente e com fingido amor. Ele é Jasão, varão semidivino, que foi passar na celebrada Leno, depois de os homens todos, por maligno gênio, as fêmeas matarem com veneno, e 1000 insídias que lhes prepararam. A Isífile iludiu com vulto ameno, e mentidas promessas que a enganaram, como iludira as outras fêmeas ela. Desta e Medeia os males o danaram. De tal jaez, com ele há a sequela dos malfeitores, que esta fossa pune. Basta saber, vamos sem mais aquela. O Ziller faz o seguinte comentário a esses versos. Jasão foi o capitão dos argonautas e herói lendário da Grécia Antiga. Furtou na Cólquida o velocino de ouro, um carneiro cuja lã era de ouro, auxiliado por Medeia. Na ilha de Leno, onde as mulheres haviam matado todos os homens,
iludiu Isífilis, moça que havia enganado as outras mulheres, pois jurara matar a Toante, seu pai, e não cumpriu a promessa, ajudando-o a fugir, como iludira as outras. Depois desta, Isífilis e Medeia. As desgraças dessas duas mulheres que ele enganara foram a causa de sua condenação. Medeia era filha do rei da Cólquida, Oeta. Auxiliado por Medeia, no furto do velocino de ouro, casou-se com ela, abandonando-a depois para casar-se com Creusa, filha do rei de Corinto. Há um filme de Pasolini maravilhoso chamado Medeia, em que essa história é apresentada. Quem não conhece o filme, assista, é uma obra-prima. A Maria Callas participa do filme, né, fazendo o papel de Medeia. Prosseguindo. Os bajuladores. Ao ponto onde o caminho estreito se une, ao reparo segundo, enfim chegamos, ouvindo do outro lado um zune-zune de poviléu, ou seja, da multidão, que sopra, assim julgamos, e forte com as mãos se bate e agita. Acrimofo nas margens observamos, que o hálito nojento deposita, e fere os olhos e o nariz ofende. Obscura é tanto essa região maldita, que no ponto onde o escolho mais se estende, e donde se descobre o fundo poço, teto, cada um de nós subir contente. De lá, atento olhar o horrível fosso, vigente imersa em lamaçal imenso, sujo, que parecia afirmar posso, humanas fezes, de fedor intenso. Enquanto olhava cuidadosamente, descubro do qual não me convenço, se clérigo ou leigo. Brutalmente era tanto de fezes recoberto. Alessio Interminei, que foi um membro dos guelfos brancos de Luca. Por que me fitas mais que a outra gente? Gritou. E eu respondi, se estou bem certo, já te vi limpo. Alésio Interminei de Luca és tu, por isto mais te acerto com o olhar. Porque muito bajulei, batendo-se na nuca, respondeu, no lamaçal estou por justa lei. Há uma nota do Ziller a respeito, que diz assim, Alésio Interminei era de Luca e contemporâneo de Dante, mas não é muito conhecido na história. Bom, é tudo que o Ziller diz. Prosseguindo. A meretriz Thaís. Levanta a testa, disse o guia Mel, e vê a desgrenhada fêmea imunda, ora agachada ou já em pé ao léu, que as unhas sujas no cabelo afunda. É Thaís, a meretriz bajuladora, que a Trazão iludiu com voz fecunda, dizendo-se de muito devedora. Abre aspas. 1000 graças eu te devo e 1000 favores. Deixemo-la na lama a malfeitora, e baste para nós destes horrores. Fecha aspas. Então, aqui termina o canto 18. Vamos agora para o canto 19, que é a Vala dos Simoníacos, onde está o espírito do Papa Nicolau III. Resumo do Ziller.
Na terceira fossa do oitavo círculo, Dante encontra os simoníacos, postos em buracos singulares e circulares, de pernas para fora, ou seja, eles estão colocados nos buracos de cabeça para baixo. O fogo queima-lhes as plantas dos pés. A atenção do poeta é atraída pelo fogo mais intenso de um simoníaco. Virgílio o transporta até o condenado, o Papa Nicolau III. Censura de Dante, satisfação de Virgílio. O que vem a ser a simonia? É a compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências e sacramentos, ou temporais, ligadas às espirituais, como benefícios eclesiásticos, vulgo venda de cargos. Os simoníacos são os traficantes de coisas divinas. O nome origina-se de Simão, o mago, mencionado no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, onde é dito o seguinte: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão tentou comprar dos apóstolos o poder do Espírito Santo, e por isso seu nome está associado com o tráfico de coisas divinas. A pena de se enterrar vivo, com a cabeça enterrada e os pés para o ar, era punição aplicada aos assassinos de aluguel, de acordo com a justiça e leis municipais de Florença, segundo o Timo Comento. Os buracos se assemelham a fontes de batismo. Os simoníacos, que perverteram a igreja, são batizados ao contrário, com óleo de fogo aplicado aos pés. Vários condenados ocupam o mesmo buraco, onde são empilhados de cabeça para baixo, ficando apenas o mais recente com as pernas de fora. A simonia me faz lembrar de alguns acontecimentos recentes, Por exemplo, aquele suposto apóstolo Valdomiro, que estava vendendo canetas Bic, que em qualquer papelaria compramos por R$1, talvez por menos, e ele vendia por R$100, porque eram canetas abençoadas para os jovens que iriam prestar vestibular. E uma bispa, não lembro se a bispa Sônia da Renascer ou alguma outra picareta, em determinada ocasião, ela oferecia os pés para os fiéis beijarem, depois de uma módica colaboração com a igreja. Não me lembro quanto que custava para beijar o pé da bispa, mas é provável que nesse dia ela tenha feito um bom pé de meia. Enfim, simoníacos estão em toda parte, Quando houver o juízo final, esses picaretas vão ter um lugar muito bem reservado para eles. Pois bem, descrição... não, aqui é o canto 18, vamos para o 19. Canto 19, a fossa dos simoníacos, versos 1 a 30. Ó Simão mago, ó míseros sequazes, que as dádivas divinas, imortais, que dadas são de graça, vós, rapazes, por preço estipulado como tais,
o momento chegou de vos cantar, visto que na terceira fossa estais. Sobre a seguinte tumba, no lugar central da rocha, donde se descobre do valo o fundo, fomos observar. Ó suma sapiência, quanto és nobre em repartir no céu, na terra e inferno, justo saber que o mundo inteiro cobre. Pelas encostas do rochedo eterno, vi, e no abismo, furos de abertura, em igual tamanho, e, no feitio externo, circulares maiores na largura. Não pareciam do que o batistério de São João Formoso, cuja dura pedra, há pouco, eu quebrei. Não é mistério, somente por livrar uma criança que dentro perecia, e este critério deve tirar qualquer desconfiança. Vamos às notas do Ziller. Bom, esse episódio... Agora eu não estou achando a nota correspondente, mas Dante se refere aqui. Esta afirmação, este juízo. Parece que Dante fora acusado de profanar o batistério da igreja de São João, e aqui ele justifica a sua ação. Ele fez isso para salvar uma criança. Bem, de cada furo, um pecador lançava os pés, e em cada parte as pernas. Segurança de que o resto do corpo dentro estava. Ambos os pés de cada réu ardiam, e com violência tal esperneava, que fortes cordas não resistiriam. Como em gorduras arde o fogo, externas dos réprobos, assim os pés ferviam. O Papa Nicolau III, versos 31 a 78. Minutinho só. Bem, mestre, quem é, disse, o que agita as pernas mais que os outros, e sofre e se atormenta entre mais vivas chamas sempiternas. Se descer queres, disse, da tormenta à parte mais baixa, eu te levarei. Saberás dele os males que apresenta. Sabes, disse, que teu prazer me é lei. Guia és tu, nem de teu querer me aparto. Conheces o que digo, penso e sei. Ou seja, Virgílio já sabia de antemão qual era o desejo de Dante. Então chegamos sobre o fosso quarto. Viramos e descemos pelo lado esquerdo, estreito e de buraco farto. Não se desfez meu mestre do pesado fardo, senão bem perto do orifício, onde gemia em dor o condenado. Ó alma triste, que por malefício estás fincada como o pau no chão, fala quem és, se podes, benefício me farás, eu disse. Como a confissão ouve o padre, inclinado, do assassino que o faz voltar, assim com atenção, estava para ouvir o ressupino. A ressupino, no caso, é o Papa Nicolau III. Bonifácio gritou, chegaste já? Mentiu-me em vários anos o destino. Tua avidez já saturada está, do ouro que usurpaste a dona amada, depois tornando-a desgraçada e má.
tal me fiz a conversa complicada, qual a gente confusa permanece, enquanto escuta a resposta inesperada. Então Virgílio disse, esclarece que o Papa simoníaco não és. Logo eu fiz, ou seja, aquele que estava de cabeça para baixo, né, enterrado no solo, pensava que Dante era o Papa Bonifácio VIII. Logo eu fiz como quem ouve e obedece. Por isto a sombra retorceu os pés, e suspirando disse em voz de pranto, desejas, pois, que explique o que tu vês? Mas se saber quem seja, queres tanto, que tenhas vindo até esta ribeira, sabe que fui vestido do grão manto, ou seja, ele foi papa, e da ursa filho, digno na maneira de, ávido, enriquecer os meus parentes. Lá guardei ouro, guarda-me a fogueira neste inferno. Da igreja, os indecentes traficantes aqui debaixo estão, da pedra nas valadas fervescentes. Ao meio deles descerei então, quando aquele vier que julguei seres, e fiz a súbita interrogação. Ou seja, aqui estava o Papa Nicolau III, que acreditava que Dante seria o Papa Bonifácio VIII, que iria juntar-se a ele no mesmo castigo. Na comédia de Dante, diversos papas, reis, arcebispos, príncipes estão condenados nos piores círculos do inferno. E, sobretudo, os seus inimigos políticos. Alusão a Clemente. Eis, porém, nestes cruéis jazeres, alusão a Clemente, versos 79 a 89. Ele, porém, nestes cruéis jazeres, não queimará seus pés por tantos anos, quantos fiquei. Pois, mais, pelos haveres e honras da sé, dos papas soberanos, sedento bispo, vindo do ocidente, pastor sem lei, produto de tiranos, aos dois nos cobrirá na fossa quente. Aqui uma alusão a Felipe o Belo. Novo jazão será. Dos Macabeus, o livro afirma que condescendente o rei lhe fora, nos desejos seus. Como será a este de França o rei, né? No caso, o Felipe o Belo. Vamos às notas do Ziller. Então, esse produto de tiranos é Clemente V, eleito papa pela influência de Felipe o Belo, rei de França, a quem e aos cardeais prometera ricas prebendas. Transferiu a sede papal de Roma para Avignon. Há também uma referência ao livro dos Macabeus, onde se lê que Jasão, para obter o sumo sacerdócio, pediu o apoio de Antíoco, rei da Síria. Aqui não é o Jasão da mitologia grega, mas um personagem do Antigo Testamento. Então, esse Jasão, para obter o sumo sacerdócio, pediu o apoio de Antíoco, rei da Síria, a quem prometeu um tributo anual. Como Jasão, Clemente conseguiu seu intento e cumpriu a promessa. Portanto, estamos falando aqui de corrupção de alto nível, né? De corrupção eclesiástica e real. Imprecação contra os papas simoníacos. Versos 99 a 123.
talvez ousado fui nos verbos meus, dizendo: Cristo, qual tesouro ou lei do apóstolo exigiu, lhe dando as chaves, senão que segue-me com toda a grei. Ou seja, Cristo não pediu nada aos apóstolos. Nem Pedro e os outros, com palavras graves, riquezas exigiram de Matias, quando o elegeram fora de conclaves, para o lugar de Judas. Não bravia as furnas, recebe o prêmio do ouro vil, porque fizeste a Carlos felonia. Felonia é traição, né? Deslealdade. E há uma nota do Ziller em relação a isso. Por intermédio de João, de Prócida, em 1280, recebeu dinheiro do imperador de Constantinopla para hostilizar a Carlos de Anjou, rei das duas Sicílias. Já em 1278, tirado o título de senador romano e o de vigário imperial. Então, novamente, são casos de corrupção. Voltando ao poema. E não fora o respeito senhoril, irreverente do poder e santo lugar que já tiveste, mais hostil e rude falaria, visto quanto vossa avareza o mundo todo atrista, ou seja, entristece. Que os maus ampara e os bons humilha tanto. De vós, pastores, fala o evangelho, de vós, pastores, fala o evangelista, quando a mulher sentada sobre os mares, prostituir-se com os reis foi vista. Suas 7 cabeças singulares e seus 10 chifres foram virginais, enquanto o esposo deificava altares. Aqui é uma referência, provavelmente, ao livro do Apocalipse, ao capítulo 17 do Apocalipse, que fala contra uma meretriz assentada sobre as águas e que entra em combinações com os reis da terra. Diz mais que as águas, isto é, os mares, são povos, nações, multidões e línguas. Dante atribui a Roma dos papas de seu tempo o que São João Evangelista escreveu no capítulo citado. Ou seja, de maneira muito elegante e erudita, Dante está dizendo que Roma é uma prostituta. Prosseguindo. Suas 7 cabeças singulares e seus 10 chifres foram virginais, enquanto o esposo deificava altares. Um Deus fizestes dos mais vis metais, e, por um falso que os pagãos criaram, 100 desses falsos vós idolatrais. Provavelmente uma referência ao bezerro de ouro, adorado pelos judeus, e que a Bolsa de Valores resolveu copiar na forma de um touro brega, né, de cor dourada. Constantino, quanto mal causaram, não tua conversão, mas as herdades que então de ti os papas aceitaram. Aqui é uma referência a Constantino, né, o rei de Bizâncio, que se converteu, né, ao cristianismo e fez da religião cristã a religião única e oficial, né, de todo o Império Romano. Enquanto eu lhe dizia estas verdades, por ira ou por remorso, os pés movia, como galhos em fortes tempestades. O mestre meu contente parecia, pois muito atento esteve às rudes notas, que ao condenado imerso eu dirigia.
Constantino não apenas erige, né, a Igreja Católica à condição de religião oficial do Império Romano, como coloca na ilegalidade todas as demais religiões, destrói templos, persegue sacerdotes, e chama o primeiro concílio da Igreja, que irá definir sacramentos, dogmas, e também quais seriam os livros canônicos que formariam a Bíblia. Ou seja, os 4 evangelhos, né, do Novo Testamento foram aceitos como autênticos neste concílio chamado por Constantino, enquanto vários outros evangelhos, como de Maria Madalena, de Pedro, de Tiago e outros, foram considerados apócrifos, por entrarem em conflito com a teologia católica que foi construída neste concílio. Prosseguindo. Enquanto eu lhe dizia estas verdades, por ira ou por remorso, os pés movia, como galhos em fortes tempestades. O mestre meu contente parecia, pois muito atento esteve às rudes notas que o condenado imerso dirigia. Concluindo, os poetas voltam ao escolho, versos 124 a 133. Para galgarmos outra vez as rotas daquele abismo, o guia docemente segurou-me em seus braços e as remotas vias tornou com caminhar consciente. Nem se cansou por ter me carregado, deixou-me no lugar mais eminente, que do quarto aproxima o outro valado. Íngreme escolho, e não fácil passagem, para cabras. De lá vi, do outro lado, do quinto poço, a tétrica voragem. E aqui termina o canto 19, né, do Inferno de Dante. Na semana que vem, leremos os cantos 20 e 21. Estes 2 cantos, eu nem li antes a tradução em prosa do Helder da Rocha, porque eles são bastante compreensíveis, tirando uma ou outra palavra, uma ou outra frase, né, com sintaxe mais complicada, mesmo as referências, né, não são tão eruditas, né, são coisas mais conhecidas, como a história de Jasão, a história de Constantino. Então, são 2 cantos de uma leitura muito mais tranquila, né, do que cantos anteriores que nós já lemos. E aqui, como em toda a comédia, principalmente no Inferno, no Purgatório, a teologia dá as mãos para a política. Dante parte, né, de princípios da teologia de São Tomás de Aquino, mas faz uso dessa teologia para defender a si mesmo e a sua causa política, né, condenando seus inimigos e condenando a corrupção da cúpula da Igreja. Dante, assim como Gil Vicente, em várias de suas peças de teatro, né, como o Alto da Barca do Inferno, que é a mais conhecida, ele não critica a instituição, mas as pessoas. Nem Dante, nem Gil Vicente, em nenhum momento, questionaram a igreja, a instituição, os dogmas, as liturgias, os sacramentos, a base teológica, nada disso. O que eles criticavam era a corrupção de papas, cardeais, bispos, arcebispos, e Dante colocou um montão deles no inferno. Mais para diante, né, quando falarmos sobre os heresiarcas, ele vai punir também
os muçulmanos, né? O próprio profeta Mohammed é colocado no inferno, astrólogos, adivinhos, enfim, todos aqueles que praticavam alguma forma de ciência sobrenatural que a igreja considerava herética. Embora o próprio Dante fosse um herege do início ao fim, né? Se nós fizermos um estudo atento do canto 1º ao canto número 100, dá para fazer uma longa lista, né, das heresias de Dante. Muito bem. Alguma questão ou comentário? São versos fortes, né? Quase expressionistas, como os pecadores imersos, né, nas próprias fezes, os outros com a cabeça enterrada no solo, no buraco, né, e as pernas para o ar, com as palmas dos pés sendo queimadas pelo fogo. São castigos assim que nos remetem aos piores pesadelos. Tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Muito bem. Tudo tranquilíssimo. Só seria uma pena se não houvesse o julgamento final para esses simoníacos. Se isso não existisse, seria lamentável. Só Com isso certeza. que eu acho.